tô pensando. Não é o que eu tô pensando. Pá, 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 pá. Oh, oh, oh. Presta atenção. Você sabe do que o ser vivo é formado. Fique ligado então no que eu vou dizer e você vai aprender. Você sabe do que um ser vivo é formado. Da unidade célula que é microscópica, isso é irado. E as partes da célula são membrana, citoplasma e núcleo. Ela forma o tecido, do tecido o órgão, e dos órgãos todos os sistemas. A membrana protege o citoplasma e organiza através das organelas. No núcleo DNA, seus segredos estão lá. Vem cantar, só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células. Coisas que já aprendi, coisas que eu já entendi. Só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células. Coisas que já aprendi, coisas que eu já entendi. Só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células. Coisas que já aprendi, coisas que já entendi. Pá, 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 pá. Oh, 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 oh. Só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células. Coisas que já aprendi, coisas que eu entendi. Parabéns, Ricardo! Eu achei que você não tinha senso de humor. E aí, gente, o que vocês acharam do novo cantor aí? Muito engraçado, você deveria virar meme. Mas o que vocês acharam? Ele ficou bom? Deu pra entender a letra? A letra deu pra entender? Sim. Então, vamos cantar junto comigo então, ó. Só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células, coisas que eu já aprendi, que eu já entendi. Só ouvi dizer que todo ser vivo é formado por células, coisas que eu já aprendi, coisas que eu já entendi. Bom, tirando a brincadeira à parte aí, ontem à noite fiquei pensando aí, vamos ver um jeito um pouco engraçado aí, de brincadeiras à parte. O que eu queria mostrar para vocês era a mensagem do tema da aula de hoje, que é o tema célula, a estrutura da célula, né? Então, aquele refrãozinho, não fui eu que inventei essa paródia, eu mexi na internet, achei legalzinho, eu não tenho voz, não tenho dom nenhum para música, mas achei legalzinho aí tentar adaptar. E aí, para passar a mensagem para vocês, né? Todo ser vivo é formado por células. Essa é aquilo que a gente vai discutir, a ideia principal que a gente vai discutir aqui. Então, o que a gente vai ver hoje é a estrutura da célula. Como já na própria musiquinha foi dito, quando a gente fala a unidade básica da vida, quer dizer que tudo que tem vida vem a partir da célula. Né? Existem os organismos unicelulares, aqueles que são formados por uma célula, e existem os organismos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Inclusive, os tipos de célula, eles mudam muito. O que a gente vai ver hoje é uma estrutura básica, é o que tem praticamente, né, em todas as células você encontra essas estruturas. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar com mais detalhes todas essas estruturas, tá? Mas assim, o que a gente vai ver é o que de básico de estrutura que tem dentro de uma célula. Gente, isso aqui, a ciência, ela sempre tenta representar as coisas, né, o que ela está estudando, o que ela está propondo, por meio de modelos. Muitas vezes esses modelos, eles conseguem ser baseados naquilo que é observado no microscópio,
ou de alguma outra forma, ou às vezes esses modelos eles são projetados a partir de uma ideia que eles acreditam que seja. No caso da célula, a célula a gente consegue observar no microscópio, né? Então, por esse fato, eles tentaram representar por meio de desenho e esquemas o que existe dentro de cada célula e quais estruturas formam essas células. No vídeo da professora Rafaela que eu deixei lá na atividade, um pouquinho antes dela falar desse tipo de célula que vocês estão vendo aí, que é uma célula animal, ela fala um pouquinho da diferença entre os seres eucariontes, os seres procariontes, então ela fala lá com mais detalhes. O que a gente vai focar aqui é o que existe dentro de uma célula. Então, reforçando, isso que vocês estão vendo é um exemplo de uma célula animal, ou seja, é uma célula presente em um animal. Tem células de vegetais, tem células bacterianas, tem células de protozoários, elas têm algumas diferenças. Assim como no nosso corpo, as células nas partes do corpo, elas são diferentes, elas são bem diferentes. Então isso aqui é uma estrutura básica, para a gente entender o que existe numa célula. Bom, então vocês estão vendo aí essas setinhas azuis, e saindo dessas setinhas azuis, tem o nome da estrutura e a função dela. Todas essas estruturas que vocês estão vendo aí, ó, eu vou até circular agora, assim, ó, vai aparecer para vocês. Essas estruturas, cada uma delas, elas são chamadas de organelas. A gente pode entender de organelas como pequenos órgãos. Pequenos órgãos que realizam funções. Cada uma delas realiza uma função dentro da célula. Por quê? Ela faz tudo, ela sobrevive, né, com essas organelas, ela consegue fazer as funções dentro dela mesma. Então é como se a célula, ela fosse, se a gente comparar com um organismo pluricelular, a gente tem os órgãos, por exemplo, né, tem os sistemas. Já dentro de cada célula, ela faz as funções com estruturas mais simples, que são as organelas. Então, ó, o que existe de básico numa célula? Que foi falado até na musiquinha. Toda célula é a base da vida. Ela é formada por 3 estruturas principais. Membrana plasmática, que é essa parte que está envolvendo a célula. Ela é formada por essa parte que está em laranja aqui, ó, que é chamada de citoplasma, e ela é formada por essa parte que vocês estão vendo em azul, chamada de núcleo. Então, qualquer célula, seja ela de animal, de protozoário, de planta, ela possui essas 3 estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Isso é o básico. Bom, qual que é a função da membrana plasmática? Essa membrana plasmática, pessoal, é ela que protege a célula. É ela que reveste a célula. É ela que faz o contato daquilo que tem dentro da célula com aquilo que tem fora da célula. É essa estrutura aqui, ó. Essa parte que está amareladinha aqui, ó, que está cobrindo a célula. É ela que diz, que regula o que vai entrar e o que vai sair dentro da célula. Por isso que aí na descrição, né, ó, delimita o conteúdo celular e permite a passagem de nutrientes. Então é ela que diz qual nutriente vai entrar, qual nutriente vai sair, o que precisa ser jogado para fora da célula, o que precisa retornar. É ela que comanda. É como se fosse um portão da célula. Tá? É como se fosse uma cerca com alguns portões. Então é ela que faz essa proteção da célula. A segunda estrutura, que é essa que está em laranja aí, ó, que vai riscar, toda essa parte laranja é chamada de citoplasma. É nesse citoplasma que estão mergulhadas as organelas, esses pequenos órgãos, cada um com uma cor verde, essa aqui que parece um desenho estranho aí, ó, essa outra, cada um com uma cor diferente. É no citoplasma que vão ocorrer diversas funções que a célula precisa. Então é ali que vai ocorrer a respiração dela, é ali que vai ocorrer a digestão, é ali que ela vai muitas vezes se defender. Então o citoplasma é a parte, vamos dizer assim, do meio, a parte intermediária, né? Porque o meio
seria considerado o núcleo, a parte intermediária da célula. E ali ocorre várias coisas, reações químicas, mudanças de substâncias, ocorre tudo ali, nesse citoplasma. E quem faz isso são justamente essas organelas, cada uma com a sua função. E a última estrutura é o núcleo. O núcleo é onde tem o que a gente escuta falar muito, DNA. O DNA, gente, é aquela receitinha de como vai ser, por exemplo, uma pessoa. O DNA de uma pessoa, das células de uma pessoa. É como se fosse a receitinha de como vai ser aquela pessoa. Tá? É uma sequência de informações que determinam como a pessoa vai ser, como aquele ser vivo vai ser. Ou seja, tem as características dele, ou seja, ele comanda a célula. O DNA, ele comanda o que vai acontecer. Quando acontece a formação, né, de um novo ser vivo, a formação do seu DNA, ele começa a gerenciar tudo o que acontece. Se a gente comparar com o nosso organismo, quem faz esse comando de forma geral é o cérebro. Ah, professor, posso falar que o núcleo é o cérebro da célula? Pode, porque é ele que comanda todas as ações que realizam, que são realizadas dentro da célula. Bom, então agora a gente vai falar das organelas. Gente, são nomes difíceis. Vocês viram que essas setinhas aqui em azul, ela está ligando o desenho da estrutura com a função que ela tem. Não precisa ficar preocupado em decorar todos esses nomes nesse momento. Esse não é o objetivo principal da atividade, porque do assunto. Porque esses nomes a gente pode recorrer sempre na internet, no livro. Né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que a célula, ela forma o ser vivo e dentro dela acontecem várias coisas. Quem faz essas funções, essas coisas que eu estou falando? São essas organelas. Então eu vou falar de forma bem resumida como que ocorrem ou como que realizam essas funções cada uma dessas organelas, tá bom? Eles pegaram a célula em formato de desenho, lógico, a gente não está olhando assim como ela é realmente. Esse desenho ele é muito próximo. E aí eles colocaram em formato 3D para a gente ter uma melhor dimensão aí de como que é o esqueminha da célula. Aí eu vou falando um pouquinho de cada um, tá? Começando então aqui pela membrana plasmática, ó, essa capinha que vocês estão vendo aí, que está por fora da célula. Como eu já disse lá, é ela que regula o que entra e o que sai dentro da célula. Agora a gente vai lá direto para as principais organelas que tem em uma célula. Vou começar por uma importantíssima, que é chamada de mitocôndria. Então, ó, essa organela aqui, gente, por que ela é tão importante? Ela é chamada de mitocôndria e é ela que produz a energia que a célula precisa para sobreviver. Então, toda a energia que a gente utiliza durante o dia são produzidas dentro de cada uma das nossas células por essa estrutura aqui chamada mitocôndria. Lá no ensino médio, vocês vão estudar com detalhes como que são essas mitocôndrias e o que ocorre dentro delas. Nesse primeiro momento, precisa saber o quê? Mitocôndria produz energia. Na verdade, dentro dela, né? Na sua estrutura, produz a energia. Vamos para o próximo, um que é tão importante quanto, vocês vão ver aqui, ó, que é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Se vocês observarem, ó, cada uma dessas estruturas aqui, ó, é como se fosse um saco de lixo, ele todinho achatado, e um em cima do outro. Ah, professor, por que você está usando esse termo? Porque justamente ele serve para guardar substâncias dentro da célula. É como se ele fosse um depósito. Ele armazena essas substâncias, principalmente proteínas, gorduras, e quando a célula precisa, ele libera e vai para alguma parte da célula para realizar alguma função, alguma reação. Então, esse complexo de Golgi, complexo golgiense, ele realmente tem essa forma mesmo, como se fosse um monte de saquinho de lixo, um em cima do outro, e ele guarda as coisas dentro da célula. Ah, professor, posso lembrar que o
complexo de Golgi, ele guarda as coisas dentro da célula? Pode, nesse primeiro momento, pode. Né? Ele empacota as coisas que são produzidas dentro da célula. Gente, são muitas coisas que são produzidas, são muitos nutrientes que o tempo todo entram e saem da célula. Tem que ter algum lugar para guardar. A mesma coisa, uma pessoa que produz trigo, ele produz trigo, ele tem que colocar num armazém para guardar até conseguir vender. Então a célula é a mesma coisa. Bom, falamos da mitocôndria, que produz energia, falamos do complexo de Golgi, agora a gente vai para os lisossomos. Os lisossomos são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Nossa, professor, tão simplesinho assim? Ele não deve realizar função nenhuma importante. Pelo contrário. Esse lisossomo é ele que faz a digestão da célula. A célula precisa receber nutrientes, ela precisa se alimentar. Quem vai digerir, quem vai quebrar esses nutrientes é justamente os lisossomos. O nome parece difícil, mas a função dele, se a gente pegar pela função geral, não. Ele faz a digestão. No nosso corpo, a gente pensa no estômago, no intestino, que são órgãos que fazem a digestão. Dentro de uma célula, quem faz a digestão dentro dela é justamente os lisossomos. Inclusive, gente, quando entra algum micro-organismo que a célula, ou micro-organismo, ou qualquer substância que a célula não reconhece, esses lisossomos também ajudam para eliminar essa substância, ou isso que a célula não reconheceu, ou seja, algo estranho, que não faz parte dela. A próxima, também muito importante, gente, esse trabalha demais. Esse trabalha o tempo todo. Essa é a parte, vamos pensar numa fábrica, de que ele entrou no horário lá do início, ele vai até o final sem parar. Por quê? Ele produz as proteínas. E as proteínas, ele forma, né, ele junta as proteínas. E por esse fato, pelo fato do nosso corpo precisar de muita proteína, dos seres vivos precisarem de muitas proteínas, ele tem que trabalhar demais, que são esses aqui, ó, os ribossomos. Eles também são parecidos com os lisossomos, só que são um pouco menores. E são eles que formam as proteínas. Quando a gente come um pedaço de carne, por exemplo, esse pedaço de carne ele vai ser digerido e vai formar aminoácidos. Esses ribossomos, eles pegam esses aminoácidos e formam novas proteínas. O nosso corpo ele é todo formado de proteína. Você tem proteína no cabelo, na unha, até no osso, você tem no sangue, você tem todas as regiões do corpo. Então imagina assim, se o corpo precisa de tanta proteína, esse pessoal tem que trabalhar muito. Então, em determinados seres vivos, que produzem muitas proteínas, eles vão existir em grande quantidade. E trabalham demais. Mas é assim, é muito mesmo. A próxima, né, organela, é chamada de retículo endoplasmático. É esse aqui que vocês estão vendo, ó. O que parece isso aqui, gente? Esse amarelo que vocês estão vendo, o que parece isso aqui? Quando vocês olham esse aspecto dele aqui, parece com o quê? Parece uma linha toda embolada. Exatamente. E é isso mesmo que ele é. E ele facilita o transporte das substâncias dentro da célula. É como se ele funcionasse, ele não faz só isso, tá? Mas uma das funções principais. É como se ele funcionasse como um facilitador do transporte das substâncias. Ele secreta algumas substâncias também, tá? Mas a função principal dele é justamente facilitar a movimentação de tudo que existe dentro da célula, tá? Bom, e aí, para a gente finalizar, não menos importantes, mas também que fazem parte da célula, nós temos as vesículas, que também são estruturas cilíndricas, né, meio arredondadas,
que também produzem ou transportam substâncias. Elas levam também substâncias de um lado para outro. Elas produzem certas substâncias de acordo com aquilo que a célula precisa, porque a célula precisa de substâncias o tempo todo. Então, elas facilitam nesse transporte. Elas estão em contato o tempo todo com o retículo endoplasmático, em contato com o complexo de Golgi o tempo todo. Outra estrutura, outra organela, centríolos. Esses centríolos, gente, eles têm uma função importante. Eles fazem a divisão da célula. Toda célula, ela precisa se dividir, ela se multiplica, ela se reproduz. Então, esses centríolos aqui, eles ajudam na divisão da célula. Existem dois tipos de divisão. Oi? Parece um monte de canudo junto. Isso, bem lembrado. Esse aspecto mesmo. Parece um monte de tubinho, canudinho, um grudadinho no outro. São esses centríolos que, quando a célula vai se dividir, ele participa do processo de divisão da célula. E para fechar as organelas, vamos falar dos perixossomos. Olha que nome complicado, né? Tem gente que fala peroxomo ou perixossomo, é um nome complicado demais também. Mas são estruturas também, gente, que auxiliam na eliminação de substâncias indesejadas, principalmente de água oxigenada. Ele consegue tirar substâncias indesejáveis da célula, eliminar substâncias que a célula não precisa. Ele é parecido com o ribossomo, ele é parecido com o lisossomo, então ele vai ajudar lá nesse processo de retirada das substâncias que estão dentro da célula. Gente, o que vocês vão fazer? De novo, assistir o vídeo da professora Rafaela. Nesse vídeo, ela vai falar das funções, ela vai complementar o que o professor disse hoje. Às vezes, ela vai mudar o nome de alguma organela ou outra, porque os nomes na ciência eles mudam muitas vezes. Então, ela vai complementar o vídeo. Quando eu fui preparar esse vídeo, eu baixei ele na internet e cortei algumas coisas que vocês não iam usar nesse momento. Prestem bem atenção na parte inicial do vídeo dela. Eu, nessa aula, eu já fui direto na estrutura da célula. Ela fala um pouquinho antes, nas diferenças dos tipos de células. Então, prestem bem atenção. Vocês vão ver que vai ter informação repetida e tem informação que ela vai trazer um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer nessa atividade? Vou ler aqui e vou explicar. Vai assistir o vídeo, depois vai realizar um desenho bem caprichado e colorido que demonstre todas as estruturas e organelas de uma célula animal. Então, gente, vocês vão, sabe aquele modelinho que eu passei no comecinho da aula? Vocês vão procurar um modelinho daquele lá na internet, um modelo, uma figura, mas não é para enviar a figura para o professor. É para desenhar à mão aquilo lá. Deixa eu abrir um aqui, ó. Ver se ele vai abrir para vocês. Ele abriu para vocês aí ou não? Abriu. Sim. É isso que vocês vão fazer. Esse aqui, gente, tá muito... Eu não desenho assim. Eu não tenho essa capacidade. O professor não vai avaliar se você desenha bem ou mal. O professor vai avaliar se você seguiu aquilo que foi cumprido. Ou seja, que foi determinado. Você sabe identificar as organelas e não pode esquecer, se vocês olharem ao redor aqui, ó, tem a setinha, o nome e a função principal. Então, pega na internet, digita lá, modelo de célula animal. Abre ele na tela. Pega lá sua folha sulfite, ou de caderno mesmo, não tem problema que seja de caderno. Faz o desenho à mão, gente. Por favor, não me mande figura que vocês baixaram da internet. Isso eu não aceito, gente. Eu quero que vocês desenhem. E outra coisa, não precisa falar assim, eu não sei desenhar. Mas caprichar dá para caprichar. Né? Pode ser que não fique igualzinho, está desenhado aqui, ou que está lá na figura. Mas tem que estar com cor. A gente precisa entender o que está escrito. Então dá para fazer um desenho legal,
mesmo não entendendo de desenho. É bem simples. Olha na tela, faz o desenho e não esquece da função. Tem gente que o ano passado eu pedi essa atividade e me mandou só o desenho com o nome. Aí eu pedi, preciso da função. E não escreve um livro, tá, gente? Não precisa escrever um livro da função. Só o básico. Complexo de Golgi, qual a função? Armazenar substâncias. Mitocôndria, produção de energia da célula. Bem simples, mas caprichado. E eu confio em vocês. Eu sei que vocês fazem trabalhos excelentes. Eu gostaria de ver desenhos excelentes. Sabe, aquilo bem colorido, bem chamativo. Coloca um título lá, estrutura da célula, que chama a atenção. Que, se possível, a gente faz até uma exposição, monta no vídeo, passando todos os desenhos, publica, para ficar uma coisa bem legal. O objetivo dessa aula, falar das organelas, falar da estrutura da célula. Para complementar isso, na atividade que vocês vão desenvolver, prestar atenção no vídeo da professora Rafaela, que fala sobre os tipos de células. Pessoal, vou parar. Alguém tem alguma dúvida? Não. Qual dúvida? Eu quero perguntar uma coisa. Pode fazer junto com outra pessoa também as lições? Não. Esse desenho é individual. Tá. Não pode copiar o desenho do colega, não. Não é. Não, peraí. A gente faz junto com a pessoa, só que cada um faz o seu. Usar o mesmo desenho, o mesmo modelo? Pode. Por exemplo, eu achei uma figura legal, vou mandar para o meu colega desenhar. Ótimo. A figura, vocês vão ver a hora que vocês digitarem lá no Google. Geralmente a gente tem o costume, né? Vamos falar a verdade, de pegar os primeiros lá, né? Não tem problema. Desde que seja desenho na mão, tá? Que seja um desenho bem caprichadinho, que dê para o professor entender, né? Não vai fazer um desenho igual eu cantei a música, não, tá? Eu cantei mal aquela música. Faz um desenho, caprichado. Não vai ficar falando assim, o professor cantou mal, vou fazer desenho mal também. Não. Faz um desenho caprichadinho, escreve lá as funções. Tem gente que, às vezes, prefere mandar as funções numa outra folha, porque, não coube no desenho. Pode? Pode. Professor, não estou conseguindo mandar o desenho pelo Google Sala de Aula. Manda para o WhatsApp? Pode também. Então, assim, mandando o desenho, tá legal. O que eu quero é montar um painel com todos esses desenhos, seja no vídeo, seja em alguma coisa, para ficar bem bonito. Como eu sei que vocês vão caprichar aí.